Vocês podem ver essa mesa maravilhosa aqui no www.redemundomaior.com.br. Agora eu vou olhar para a câmera, porque é tão feio a gente falar pro telespectador e não olhar para a câmera, né? Porque quem tá vendo tá olhando ali, né? Eu não tenho esse hábito, eu vou ficar olhando também. Isso, parece bancária, tipo, né? Uma bancária séria. E você pode também ligar no 0800 979 5011, que as meninas vão passar as perguntas e as questões pra gente hoje. Thalita e Verinha estão lá no telefone. Thalita e Verinha. E hoje, quem é que chama agora? Quem eu chamo? Eu vou chamar o Thiago os conhecidos, né? Os conhecidos para os desconhecidos. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão em casa nos ouvindo nessa manhã de sábado. Acho que é bem isso mesmo. Vocês já falaram tudo que eu tinha que falar, então... Não, chama os outros. Não, eu sei, não. Essa parte sim, né? As partes sim. Então, bom dia, Edu, por mais uma presença aqui com a gente, né? Na sequência ainda. Bom dia a todos. É um prazer estar hoje aqui com esse tema que é tão importante a gente se conscientizar para que nós possamos voltar as nossas preces a esses povos, né? Esse grupo tão sofrido, né? Verdade. Maravilha! E já que nós fizemos as apresentações, nós temos hoje uma pessoa querida, nosso ídolo palmeirense, brincadeira. Só vai descontrair. Mas a gente chama a vinheta, não é isso? Chama a vinheta ou apresenta ele antes? Apresenta antes. Alexandre Pupo Quintino, querido parceiro, jovem metodista, estudante de Direito e com 21 anos tem um trabalho lindo aí relacionado aos direitos humanos, relacionado a busca aí de um mundo mais justo, mais solidário, igual a gente também acredita. Muito bom dia. Bom dia. Você tá bom? Eu tô ótimo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que eu tenho para falar aí sobre esse tema tão complexo e tão importante no mundo hoje. Você falou pro povo que você ia estar aqui? Falei. Oi, mãe. Oi, pai. Quem tiver ouvindo. É melhor chamar porque ajuda. Um beijo pra Reju, né? Que beijo pra Reju. Mais tarde tem reunião da Reju, né? Rede Ecumênica da Juventude. E a tia Márcia. Manda um beijo pra tia Márcia, que ela foi que tá ouvindo. Maravilha. Então, vamos se posicionar, né, pessoal, em relação a essas questões envolvendo a Palestina e Israel. Mas para isso a gente precisa descer do muro. Desce do muro. De que lado você está? Desce do muro. Ei, você pesquisou alguma coisa aí, Thiago? Eu pesquisei, mas assim, onde estava lendo sobre a história, talvez o Pupo vai falar um pouco melhor até do que a gente está acompanhando melhor aí. Então, os fatos recentes lá aconteceu depois de sequestro de 3 jovens adolescentes de Israel e que apareceram mortos no dia 30 de junho, eles foram sequestrados no dia 12, dia 30 apareceram mortos com marcas de tiro. E um dia depois também, tudo indica que alguns extremistas judeus aí também pegaram um adolescente da Palestina e tacaram fogo no jovem vivo. E começou os bombardeios, só que a parte da Palestina lá começou a atacar míssil em Israel, só que Israel tem uma cobertura muito boa, acaba desviando os mísseis que são gerados e acabou também atacando a faixa de Gaza lá e matando milhares de civis inocentes envolvidos. Até esse dia tinha vídeo no Facebook rolando de famílias indo no necrotério lá, buscar os jovens, coisa assim horrível de se ver, inclusive. Então nós temos aí, hoje, eu não sei, até o Pupo tá falando aí de quantos inocentes tinha até ontem, acho que hoje talvez tenha uma informação melhor. A gente vê mais uma vez aquela região lá coberta de sangue, uma região que é marcada historicamente aí, até para nós somos espíritos aí, por exemplo, de Jesus lá, ou seja... É isso aí que a gente tem de informação. Talvez o Pupo pode não dar pode iniciar já com uma informação melhor. Podia fazer isso, né, Pupo? Dá pra gente jogar pro Pupo. Só antes de jogar pro Pupo, lembrar que tem uma enquete no site da Rádio Boa Nova, que a gente colocou desde ontem. Então a pergunta é, na sua opinião, o que nós brasileiros podemos fazer para acabar com os conflitos entre israelenses e palestinos em Gaza? Então, para explicar um pouco melhor essa questão desses conflitos, Alexandre Pupo. Diga aí, por que existe esse conflito aí há tanto tempo? Como é que você consegue localizar a gente melhor sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto para a gente discutir esse conflito é entender e conceitualizar algumas coisas para ser capaz de discutir ele, né? Primeiro, quando a gente fala dessa região, né, do Oriente Médio, a gente está focando aí no conflito entre Israel e Palestina, numa região que está entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, que é a chamada Palestina, ou Terra Santa, né? Que são não nomes de estados, mas nomes geográficos que são dados àquela região.
O que acontece é que essa região, hoje, ela é disputada por duas nações diferentes, digamos assim. Então é importante a gente dividir primeiro, esse conflito acontece entre quem? Porque é muito comum a gente ouvir que é um conflito de árabes e judeus, né? Mas o que significa ser árabe? O que significa ser judeu? Essa é uma definição muito importante da gente pensar. Porque árabe não é uma religião. Judeu é uma religião. Então acho que o primeiro ponto é definir o que é cada coisa, né? Quando a gente diz árabe, a gente fala de uma etnia, de um complexo cultural que liga o povo que está ali àquela área geográfica. Então, árabe significa uma língua, uma cultura, uma comida. Então, se a gente for pensar, antes de 1948, da criação do Estado de Israel, todos que moravam naquela região eram árabes. E fossem eles judeus, cristãos ou muçulmanos. Então, quando a gente fala em árabe, não é uma definição de uma religião ou outra. Então, até 1948, com a criação do Estado de Israel, ali conviviam judeus, árabes e muçulmanos, todos dentro de uma cultura árabe, com as particularidades das suas religiões, mas em uma harmonia que existia ali naquela região. O que acontece é que depois de 48 essa situação muda. E quando nós falamos de judeu, nós estamos falando de uma cultura que tem uma ligação religiosa muito forte. Mas, como nós sabemos, dentro do povo que se diz judeu, que tem dentro de si a cultura judaica, existem também aqueles que não são religiosos. O que liga eles é a religião, mas não necessariamente eles são religiosos. Então é muito importante definir também que dentro de Israel existem israelenses, que são aqueles que são cidadãos de Israel, existem judeus, que são aqueles que fazem parte da cultura judaica, e dentro dos judeus e dos israelenses existem aqueles que professam uma religião ou não. Então o conflito como ele existe hoje é um conflito entre palestinos e israelenses. Então é o Estado de Israel e o povo palestino, que recebe o status de Estado observador na ONU, mas que não é constituído ainda como um Estado. Então existe essa diferença. E quando nós falamos em Gaza, o que é Gaza, né? Então, desde 48, a ONU propôs uma divisão por território, esse território que nós estamos falando, que seria uma divisão em 6 territórios, sendo 3 para os palestinos, 3 para os israelenses. Acontece que as nações árabes não aceitaram essa divisão porque era uma divisão que muitos historiadores vão falar que beneficiava o recém-criado Estado israelense com as terras mais férteis, com as áreas mais estruturadas, enquanto os palestinos ficavam com as outras áreas. Então os estados árabes, que até aquela época não estavam todos organizados em estados como nós vemos hoje, né? Hoje é muito fácil falar Síria, Egito, tal, mas naquela época, fim do Império Otomano, ainda eram muitas regiões diferentes geográficas, e eles atacam o recém-criado Estado de Israel, e é a chamada Guerra de Independência, que para os palestinos vai receber o nome de Nakba, que significa catástrofe, porque foi nesse momento que eles perderam grande parte do seu território e que viraram refugiados. Então, ao longo desse processo de guerra, hoje nós temos, na realidade de hoje, 3 territórios dentro dessa área, que é a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Israel. Então, quando falamos de Palestina, nós falamos da faixa de Gaza, mais a Cisjordânia. E Israel é o território do Estado de Israel. Então, no futuro, creio eu, o Estado da Palestina, ele será composto tanto pela faixa de Gaza quanto a Cisjordânia. Então, o que nós falamos hoje é de uma ofensiva militar que acontece de Israel à faixa de Gaza. A realidade desses 2 territórios é bem complexa, porque ambos, desde 1967, com o fim da Guerra de 6 Dias, se tornaram áreas ocupadas por Israel. Por mais que as tropas israelenses já tenham saído de Gaza, lá por volta dos anos 2000, 2002, o que acontece é que Gaza está sobre um bloqueio, que a gente fala. Então é Israel que controla toda a entrada e saída de alimento, de pessoas, de material de construção nesse território. As milhas marítimas permitidas para pesca diminuíram muito, então é um território absolutamente sitiado. Então, mas não tem nenhuma intervenção da ONU? Não teve nesse período, assim, para impedir isso, esse absolutismo aí de Israel? A ONU, e através das suas agências, ela condena diversas ações de Israel, essas ofensivas e o uso de algumas armas não autorizadas por tratados internacionais nesse conflito. Mas o que acontece... Como armas químicas, por exemplo. Como o fósforo branco que foi usado na ofensiva em 2002. Tá. Então, que são armas que não são permitidas internacionalmente. E daí o que acontece é que a
a Palestina, de uma forma geral, ela não conta com grande apoio nas Nações Unidas no Conselho de Segurança. Porque o que acontece? Para qualquer tipo de intervenção mais forte em conflitos internacionais, é necessário o aval do Conselho de Segurança da ONU. E lá nós temos os Estados Unidos, que é um aliado histórico de Israel, que não vai deixar nada passar ali contra Israel, né? Então é uma situação muito complicada e a ONU fica de mãos atadas enquanto as nações não se mobilizarem para fazer alguma coisa ali. Ô Pupo, mas tira uma dúvida também. Sobre a faixa de Gaza. E aí, então, se tudo entra por Israel deixando, entendeu? Você estava falando, antes de nós começarmos, material de construção, alimento, tudo passa por Israel. Armamento também, ou não? Não. Eu acho que a primeira coisa para a gente entender um pouco da faixa de Gaza também é pensar que, quando eu falo em 48, na criação do Estado de Israel, naquela grande guerra e nas guerras que se seguiram, a população palestina da região, ela foi encaminhada, né, forçada para essas duas regiões, Gaza e Cisjordânia. Então Gaza hoje tem uma população de cerca de 1,7 milhão de habitantes, sendo que desses 1,5 são refugiados. Então Gaza é um grande centro de refugiados, um grande campo de refugiados, né? E o que acontece? Um pedaço tão pequeno de terra, pesquisem depois no Google Maps, deem uma olhada no tamanho de Gaza. E você pensar que tem 1,7 milhão de pessoas morando lá. É a área mais populosa do mundo, né? Uhum. E você não tem onde cabe mais gente, as casas foram construídas, você constrói as casas lá já deixando a fundação para cima, porque você sabe que daqui 2 anos, ou quando seu filho casar, você vai precisar construir mais um andar para caber. Então é uma área totalmente assim degradada, sem pouquíssimos direitos, e daí você entende, né, o surgimento de grupos radicais nesse meio. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, nas favelas, nas periferias, onde a ausência do Estado, a ausência de uma organização institucionalizada gera o crescimento de movimentos armados que vão tentar tomar conta da situação. E o braço armado do Hamas, que aí é muito importante a gente fazer essa divisão, né? Existe um partido que ganhou as eleições de forma democrática na faixa de Gaza, que é o Hamas. Existe um partido que ganhou na Cisjordânia, que é o Fatah. Hoje eles estão reconciliados, mas durante muito tempo eles foram oposição e não conseguiam uma unidade palestina. Mas em Gaza, então, nós temos o Hamas e ele tem um braço armado, né? Muitas vezes colocam o Hamas como um grupo terrorista. Uma ação terrorista. Um grupo terrorista, mas dentro do Hamas, que é basicamente um movimento de... foi muito importante para a organização social da sociedade palestina ali, ele tem um braço armado sim, que faz atentados e tudo isso. E essas armas vêm principalmente pela fronteira com o Egito, porque no sul de Gaza existem túneis que não são controladas a entrada e a saída, e por lá é onde passa o material que Israel não deixa passar, né? Então o armamento... as análises falam que provavelmente o armamento vem por lá, porque todo o resto é controlado por Israel. Aqui não se compara um armamento de Israel, que tem todo o apoio dos americanos, com os armamentos que vêm da Palestina, não se compara, que é uma coisa igual, assim, muito pirateado, igual, né? Ou seja, sim, o armamento que vem pela Palestina é muito inferior. Eles falam que morre mais gente tentando mandar esses mísseis, porque são mísseis muito antigos, com péssima qualidade, os que saem do Hamas, do que eles efetivamente atingem do outro lado da fronteira em Israel. Então são armamentos muito, muito antigos e não se comparam. E a fronteira com o Egito, por exemplo, também tem esse bloqueio? Sim, existe um acordo entre as autoridades egípcias e a autoridade de Israel. Então não existe também livre acesso a Gaza pela fronteira, né? É o ponto de passagem de Rafah, que chama, que não existe não é livre a passagem ali também, porque Israel também controla de forma indireta, através dos egípcios, essa fronteira. Ô Pupo, e qual que é a solução para tudo isso? Você consegue pensar nisso? Ou você já estudou? Ou você... Porque a gente perguntou na enquete, né, Ivy? O que vocês acham aí que os brasileiros, enfim, podiam fazer, né? E muitas das respostas que a gente tem aqui são baseadas somente em oração, né? Podemos orar, podemos vibrar,
né, para que diminua a violência, etc. Isso é 98% aqui das respostas. É só oração que a gente vai resolver esse problema, Pupo, de verdade. A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta, né? Quais são as ações que a gente pode fazer, mesmo distante da situação, porque a gente está beirando praticamente uma outra guerra, né, muito séria, o genocídio é gigante, a gente tem mais de 70% aí de mortes que são de civis. Então a situação é muito séria, a gente viu imagens de crianças, inclusive, que aí choca muito, acho que mobiliza mais, inclusive, quando as pessoas veem as crianças do que quando veem os adultos, parece que adulto também não é ser humano, né? Então qual que é a solução aí, Pupo, pra gente poder se mobilizar também? O que a gente pode fazer? Olha, eu participei durante um tempo lá, morei na região e participei de um programa de ajuda humanitária na região, e nós tivemos a oportunidade de conversar com o... Você morou em Israel? Eu morei na Palestina, na Cisjordânia, num pequeno vilarejo que chama Yanum, na região de Nablus, que fica no norte da Cisjordânia. Você não ficou com medo? Existem momentos de medo, sim, como, por exemplo, um colono, né, que são os israelenses que moram dentro da Cisjordânia para colonizar o território através dos chamados assentamentos. Quando um colono de um assentamento radical, que era o de Tamar, perto da vila onde eu morei, apontou uma arma para mim, né, quando eu estava com as crianças palestinas. Mas isso não é o foco aqui. Eu acho que a solução da questão é muito clara para mim, que é, como eu disse, nesse programa nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o primeiro-ministro na época da Palestina, e ele disse pra gente: contem essa história, voltem para os seus países e contem essa história. Eu acho que esses números, essas imagens chocam muito a gente agora, mas aqui uma semana está todo mundo normal na sua vida e esquece que a Palestina existe, que Gaza existe, que existe um conflito ali. Né? A gente é movido muito por emoções, ainda mais aqui no Brasil, né? Daqui a pouco a gente esqueceu o 7-1, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho não quero falar sobre isso. A gente pode esquecer, os argentinos vão esquecer isso jamais. Não quero falar Mas sobre eu acho que existe a necessidade, e foi o que ele disse, de uma conscientização internacional e de uma pressão internacional. A ONU não vai resolver nada sozinha. As nossas preces vão ser muito úteis, sim, porque só a intervenção divina vai mudar ali aquela situação, mas a gente precisa fazer algo palpável, a gente precisa fazer algo com as nossas próprias mãos, né? Eu acho que, assim, busque mais informações sobre o conflito. As informações que a gente recebe pela mídia são muito enviesadas, exatamente por isso que eu falei dessa aliança histórica do Estado de Israel com os Estados Unidos, com um receio muito grande de se falar de Israel por causa da história do povo judeu e do que aconteceu no Holocausto. Sim. Por isso que é muito importante a gente fazer essas divisões. Ninguém aqui está falando que o povo judeu não tem direito à paz e segurança, talvez num Estado próprio para eles, mas nós estamos falando de uma questão humanitária, de uma questão... A ONU declara que todos os povos têm direito à autodeterminação, né? E os palestinos são um povo e têm direito a isso, sim. Eles já cederam de forma forçada grande parte do seu território para a criação de um Estado, e agora eles têm o direito e vão ter que passar por isso. Então eu acho que a grande questão hoje é uma mobilização internacional. E para isso existem algumas formas, né? Eu acredito que o grande exemplo de superação de uma situação de injustiça tão grande foi a superação do apartheid na África do Sul. E ali os nossos irmãos da África do Sul, eles nos ensinam muito sobre a questão do chamado BDS, boicote de investimento e sanções. Então ninguém está falando aqui para boicotar Israel em tudo e vamos parar porque o problema é Israel em tudo. Não. Mas existem algumas coisas que acontecem em Israel que precisam ser boicotadas ou sancionar ou fazer sanções a elas, que são, por exemplo, essa ocupação irregular que acontece da Cisjordânia através dos assentamentos. Dentro de assentamentos existem fábricas e fazendas, e algumas coisas são produzidas dentro desses assentamentos. Ou como é o caso do assentamento de Ariel, que é o maior assentamento que vem desde a área de Israel dentro, a gente chama do dedo de Ariel, que entra dentro da Cisjordânia. Existe uma universidade ali. E a USP, até o final do ano passado, tinha uma parceria com essa universidade. Uma universidade que é construída dentro de um território ocupado, irregular, que não existe reconhecimento internacional. A USP tinha uma parceria com essa universidade. Então, contra esse tipo de coisa, nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra as parcerias do Exército Brasileiro, da Polícia Militar Brasileira com o Exército de Israel. Então, como que nós vamos usar tecnologia militar que foi treinada em palestinos para acontecer como aconteceu aqui na Copa do Mundo, né? Então, existe algum tipo de movimento que deve ser feito. Então, eu sugiro que vocês
Dê uma olhada no movimento BDS, vão atrás disso e, principalmente, criar essa consciência, essa solidariedade global com a causa do povo palestino, porque não haverá paz ali se não houver paz com os palestinos, né? E paz é uma palavra muito bonita, mas para chegar nela precisa passar pela justiça. Então, precisamos nos solidarizar, entender o que está acontecendo ali, pesquisar mais, ir atrás da história e não se emocionar só agora. Quem sabe, se Deus quiser, um cessar-fogo acontece nos próximos dias, mas isso não significa que a gente tem que esquecer essa questão, porque 77% dos mortos são civis, um número absurdo desses mortos são crianças e idosos. Nós tivemos 8 mortos que foram mortos num bar assistindo o jogo da Copa do Mundo, né? Talvez isso aproxime a gente um pouco dessa realidade deles. E é muito importante a gente não se deixar levar aí por toda a opinião que vem pela mídia e pesquisar mais a fundo essa situação. Ale, querido, 4 minutos... O tempo voa, né? E aí tinha propaganda lá. Continua numa boa. Mas é isso, querido. A gente espera que você volte outras vezes, entendeu? Eu acho que a gente fez um primeiro movimento para a gente conscientizar, inclusive a nós, que não sabemos absolutamente nada do que acontece por lá. A gente sabe de ler, de ouvir e tal, mas é legal alguém que esteve lá, que conhece a fundo. Então, gratidão por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Grande parceiro da Reju. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá na sua igreja, 1h da tarde, lá numa roda de conversa da Reju, né, sobre feminismo, né? E também vamos falar da Palestina hoje. Massa. Foi incluído o tema. Então, quem quiser, fala o endereço, porque aí se a pessoa ficou com dúvida, qual que é o endereço? Eu vi que a mística vai ser especial vai ser hoje. Exatamente. Então hoje nós temos reunião da Reju, a 1h, na Igreja Metodista em Vila Mariana, que fica na Rua Joel Jorge de Melo, 268, perto do metrô Santa Cruz. E vai ter conosquinho, porque eles fazem bolo gostoso. Mas sabe assim, posso só dizer uma coisa bacana em relação a essa coisa de orar e de vibrar, que é importante também? Tem uma opinião aqui da Vilma Vano, que ela coloca assim que seria interessante que a rádio pudesse fazer uma campanha de hora em hora para divulgar essa questão da oração e lembrar sobre as pessoas de lá. Eu acho interessante essa campanha aqui da rádio também. Então, se outros comunicadores estiverem escutando, e, né, a gente pode passar aqui para a produção, para a Ana Cláudia, para todo mundo aqui, que seria muito interessante, realmente, a gente faz oração para o planeta, a gente também fazer de hora em hora, lembrar as pessoas que estão nesse conflito, para a gente conseguir também unir essas outras forças transcendentais aí para a paz, para o amor e para a harmonia. E eu acho né? que para a oração é essencial a gente saber pelo que a gente está orando, né? Exatamente. Então acho que não existe oração sem informação. Oração contra Israel, não é oração contra... Né? A gente tem que orar com conhecimento de causa, como o Pupo aqui maravilhosamente nos, né, brilhantou. Porque a gente não conhecia metade, acho que nem metade, muito mais da metade do que aquilo que você colocou pra gente. Eu vejo grupos evangélicos falando, vamos orar pelo povo de Deus, povo de Israel aí, então é bom a gente ficar preocupado que todo mundo é povo de Deus, né? Todos nós, né? Eu queria só terminar com uma frase do Mahmoud Darwish, que é um grande poeta palestino, que ele fala que nós padecemos de um mal muito forte que se chama esperança, né? O povo palestino sofre com essa esperança, com essa certeza de que um dia eles terão a justiça e paz e terão direito a uma nação para eles, né? Então que nós possamos alimentar e viver nessa esperança também. E uma indicação rapidamente para quem está em casa é ver o documentário do Promessas de um Novo Mundo também. Tem no YouTube também, quem quiser acessar a informação, que fala um pouco sobre... É um documentário sobre essa questão de israelenses e Palestina. E o cineasta, na época lá, ele pegou as informações através das crianças lá, colocando as crianças, tanto de Israel quanto Palestina, brincando juntos e mostrando como que pode ser realmente uma união de paz entre esse povo. E aí, quer saber mais? Entra lá na nossa página Espiritismo e Direitos Humanos, depois, Pupo, passe pra gente informações e tal, esses dados, o mapa. Sim, a gente uma lista de documentários página. muito bons para assistir sobre essa questão também. E aí a gente põe, Isso, a gente coloca lá, meninos. Passando, a gente já vai passando para vocês também na página Espiritismo e Direitos Humanos. Essa semana a gente fez 960 pessoas e a gente está sem apoio financeiro com a página. Então, é pessoa por interesse. Porque quando a gente paga a página, é mais fácil ter mais pessoas. Mas são pessoas interessadas nisso. Então, curtem lá nossa página e aí até a semana que vem. Grande beijo. Pupo, querido, quer mandar beijo pra quem? Para todo mundo, para os meus grandes amigos dessa questão da causa palestina, que nós temos convivido bastante, pessoal do IPPI e da Reju que tem apoiado essa causa. E é isso aí, seguimos na luta por um mundo mais justo. Maravilha, querido. Emmanuel diz, há padrões de pacifismo e padrões de passividade. Então sejamos, buscamos compreender, estudar a situação e sejamos, pacíficos.
Maravilha. Não passivos. É isso aí. Até o próximo sábado. Grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.